pessoal! Está começando mais um programa Cidadania e Serviço Público. E atenção aos destaques dessa edição. As eleições acontecem em outubro e para você que precisa regularizar o título de eleitor, fique atento, porque o prazo é só até o dia 9 de maio. E o CNJ determinou que advogadas que atuam no TJSP sejam revistadas por seguranças mulheres. E na entrevista de hoje vamos reprisar a conversa com Gaspar Bissolotti Neto, presidente da ASPAL, que vai falar um pouquinho sobre as lutas e o aniversário da entidade. Não saia daí, o Cidadania e Serviço Público está no ar. Olá, servidor, olá, cidadão. Mais um programa Cidadania e Serviço Público. Muitas entidades têm o seu departamento de aposentados. Outras instituições acabaram tendo a sua associação específica de aposentados. É o caso da Assembleia Legislativa. Lá, os servidores aposentados criaram a ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa. E hoje o Gaspar Bissolotti Neto, que também é da nossa federação, é o presidente da ASPAL. Vamos conversar com o Gaspar Bissolotti Neto. Tudo bem, Gaspar? Tudo em ordem, graças a Deus. Uma boa noite a todos. E estamos aí na luta, né, Gózia? Estamos aí na luta. Vamos... Aposentados sim, inativos não. Vamos conversar sempre com essa questão. O que é o aposentado, na verdade, do serviço público? Para mim, o aposentado é aquele que adquiriu o direito, né? Trabalhou o tempo especificado na lei, aposentou, mas ele não vai parar, ele tem que continuar, ele tem que ter outras atividades, porque hoje não se concebe mais ter um aposentado que fique de pijama jogando dominó, né? Ele tem que ir para a luta, mesmo que as condições, né? O mundo hoje é muito competitivo. E se a pessoa bobear, o salário vai embora, né? Nós do serviço público, se não lutarmos para que os governos revalorizem nossos vencimentos, a gente só vai perder. Hoje não se luta mais para conseguir nada novo, né, negócio? Hoje a gente luta para não perder. Então eu acho que o aposentado tem que se engajar nas lutas do funcionalismo. A gente vê muito, eu até acompanhei agora essa luta aí contra a reforma da Previdência do Dória, aqui em São Paulo, e os aposentados tiveram um papel predominante, um negocinho espetacular. Eu até participo de um grupo de aposentados do município no WhatsApp, ou no Zap Zap, né, como nós aposentados falamos, e o trabalho que os aposentados fizeram, arregimentando o pessoal para ir para o movimento, foi espetacular. Olha, quero parabenizar os municipais, os aposentados em especial, por esse trabalho feito aí contra essa reforma pernóstica aí, essa reforma absurda de alíquota até 19%, que o prefeito aí, hoje já ex-prefeito, né, tentou fazer. Então, eu acho que o aposentado hoje tem que estar na luta, né? Eu mesmo sou aposentado há muito tempo, estou aí presidente de uma associação que acabamos criando, né? Já há 14 anos de entidade. Estamos aí criando também na Assembleia, em virtude da lei permitir uma portaria do Ministério do Trabalho, permitir a criação de sindicatos de aposentados. Nós criamos também na Assembleia o SINDAP, que é presidido pelo Genaro Filizola, e tem como vice-presidente o João Elísio, que é também da ASPAL. E, sabe, cada vez mais engajado nas lutas, estamos sempre em Brasília, na Assembleia toda a movimentação, toda a mobilização nós participamos, estamos na Pública, Central dos Servidores, estamos na FESPESP, onde tiver luta, a ASPAL está, e os aposentados da Assembleia participam realmente. A gente até brinca, põe lá, ASPAL presente sempre. É verdade. Até porque a população é muito enganada pela publicidade que se faz do servidor público aposentado, né? Como se o servidor público aposentado é aquele que leva todo o dinheiro do Estado, né? Não é ele que
que criou problemas com o Estado, mas ele é o culpado por tudo que acontece na falta de dinheiro no Estado. E o aposentado não só não pode parar, como o aposentado hoje, ele continua pagando aquilo que ele pagou quando estava na ativa, né, Gaspar? Exatamente. Com a reforma da Previdência, emenda 41, 2003, né? Feita com o dinheiro do mensalão, isso é bom sempre estar frisando, no governo Lula. Vamos até explicar melhor essa história do mensalão, que é importante. Que o que você está colocando, você vai me ajudar aí na história, na verdade é o início dos deputados recebendo dinheiro do governo para votar com o governo contra o servidor e contra a população. Exatamente. Contra aquele que elegeu. Exatamente. E aí nós fomos, né, depois de aprovado isso tudo, nós fomos para o Supremo, e o Supremo também decidiu rasgar a Constituição na época, e com a desculpa, vamos dizer assim, de que o governo precisa desse dinheiro, ele venceu o governo. Nós perdemos, se eu não me engano, 6-5 na época, qualquer coisa assim, não me lembro o resultado exato, mas foi uma disputa grande, e o Supremo, mais uma vez, né, nos decepcionou nesse ponto, dando ao governo uma vitória e rasgando mais uma vez a Constituição. Isso foi lamentável. Para mim, eu acho que foi um dos primeiros momentos em que eu me decepcionei muito com o Supremo. E depois vieram outras, né? Infelizmente. Como eles são também seres humanos, são passíveis de erro. Mas é isso. Agora, o servidor, né? Ele faz parte de um todo, o aposentado faz parte de um todo. O bolo não é grande, né? E na hora de dividir esse bolo complica muito. Na Assembleia nós temos alguns problemas, né? Porque o orçamento tem que ser dividido entre todos os servidores, inclusive os aposentados. Hoje a gente está indo aí, espero que não vá tão já para o SPPREV, né? O Judiciário e a Assembleia ainda estão fora com os aposentados, só os pensionistas que estão. Mas a gente é uma luta constante. Eu acho até, eu quero colocar já aqui para você, acho que nós da Assembleia e do Judiciário temos que fazer um trabalho profundo para que se crie lá na SPPREV uma diretoria do Judiciário e uma diretoria do Legislativo, como tem o da Polícia Militar. Porque nós temos hoje só representantes no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. Nós não temos um representante na diretoria executiva. A hora que nossos pagamentos forem para lá, nós vamos ter problemas. Então, acho que está na hora de nós nos juntarmos para conseguir essa diretoria, mudar a lei e conseguirmos essa diretoria. Talvez aí com o novo governador aí, o Márcio França, que conhece o funcionalismo profundamente, já foi servidor do Judiciário, né? Vai ser candidato ao governo do Estado, mas nos 9 meses agora será o governador. Será o governador. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, Góes. Eu acho que é uma coisa que me preocupa muito e preocupa muito a nossa diretoria, né? É um trabalho que desde o saudoso Nélio Mazzutti, nosso primeiro presidente, fundador da Aspal que está fazendo 14 anos, é uma questão que sempre nos preocupou. Desde que se criou aí a SPPREV, é uma preocupação que nós temos. Já pusemos isso uma vez na nossa pauta de reivindicações, depois acabou sendo tirado por engano, mas eu acho que nós temos que lutar para isso, Góes. Ou nós temos o nosso representante na diretoria lá, ou nós vamos ter esses mesmos problemas que estão tendo aí os professores, que ficam anos aí para conseguir qualquer coisa na SPPREV, né? Mal atendidos. Vamos deixar já isto aqui no ar, gravado, para os servidores, Gaspar, que será um trabalho nosso da Federação, da FESPESP, de irmos realmente ao governador Márcio França, que vai assumir 9 meses, tempo suficiente, já que ele está dizendo que o servidor recebe mal, exatamente, não é verdade? Então que pelo menos a gente leve para ele uma questão
que aliás não vai dar nem gasto com o Estado. Não. É apenas uma forma de melhorar aquilo que existe hoje. Porque, na verdade, pegar um servidor da Assembleia que seja diretor lá na SPPrev. Eu acho que não precisa nem... né? É um cargo de diretoria ali. Por quê? Porque nós precisamos de alguém que agilize depois os processos, que senão vão começar a ter aqueles processos lá acumulados durante anos, como acontece com os professores. A gente vê o sofrimento de professores, né? E a gente não quer isso para os nossos aposentados. É uma a questão, os aposentados também usam muito o Hospital do Servidor, o IANSP. O IANSP ele é opcional para o aposentado, né? Embora nós tenhamos recomendado para a federação recomenda isso tudo. Nós temos recomendado, a sua entidade recomenda. Recomendado para os nossos associados que evitem de sair. Mesmo porque na Assembleia o IANSP ainda tem uma outra função até para o aposentado, porque a Assembleia ela tem um auxílio saúde, só que ela exige um comprovante de que gastou com saúde. E para o aposentado, somente para o aposentado, ela aceita o desconto como comprovante. Então isso ajuda o aposentado a não ter que todo mês apresentar lá o que gastou com médico, com plano de saúde e tal. Então é mais um motivo para a gente incentivar o pessoal a não sair do IANSP, né? E o IANSP é importantíssimo. A Aspal participa da CCM, o João Elísio é o nosso representante, ele já foi inclusive da direção várias vezes, né? E nós estamos nessa luta pelo IANSP, sim, queremos um IANSP sempre melhor, descentralizado. Que hoje está com grandes problemas. E que problemas. se houver problemas aí de, como dizem aí, de desvio de verba ou o que for, que seja apurado e que os culpados sejam punidos. Não tem, né? Não dá para... Com certeza. Não dá para dizer eu não quero corrupção lá, mas quero corrupção aqui. Não, corrupção que não tem que ser lugar nenhum. Seja onde for. Seja onde for. Então, nós da Aspal apoiamos toda essa luta do funcionalismo, como nós somos funcionários também, né? E temos interesse em eu mesmo. Tenho um plano de saúde, mas continuo, tanto eu como a minha esposa, que é funcionária também aposentada, continuamos pagando o IANSP porque é questão de união, né? A união faz a força, então nós precisamos estar colaborando conosco mesmo. Eu vou continuar ainda nesta questão do IANSP mais um pouco, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo para a Mariana dar um alô para os nossos telespectadores e voltamos já nessa conversa com o Gaspar Bissolotti Neto. Uma pausa rapidinho para um recado muito importante. Quem pretende votar nas eleições de outubro e está com problemas no título de eleitor, tem até o dia 9 de maio para regularizar essas pendências. O prazo limite foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral para que os eleitores solicitem inscrição, atualização ou emissão do documento. Depois do dia 9 de maio, os eleitores até vão poder regularizar o título de eleitor para não terem esse documento cancelado, mas não vão poder votar nas eleições desse ano. Para fazer essa regularização, você deve procurar o cartório eleitoral mais próximo da sua casa com comprovante de residência, documento com foto e o comprovante de quitação militar no caso dos homens. Voltamos com a segunda parte da entrevista de hoje e eu volto já com o nosso noticiário. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, conversando com o Gaspar Bissolotti Neto, que é diretor da nossa federação e também é presidente da Aspal, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa. Pois é, Gaspar, você estava falando da questão do IANSP, que é o Instituto de Médico para os Servidores Públicos. E a gente está falando da questão de ter algum problema lá dentro do IANSP, até que a Procuradoria entrou contra quem dirige lá o IANSP. Especialmente em razão dele ter feito um contrato, um acordo com a Qualicorp. O que nos estranha bastante, porque a Qualicorp é vendedora de plano de saúde. Né? Como é que pode estar dentro
de um hospital que não vende plano de saúde. Eu acho que isso cabe até uma CPI na Assembleia, né? Acho que deveria ter uma CPI na Assembleia para apurar o que está acontecendo. Muito estranho, né? Uma empresa de esporte, quer dizer, uma coisa é você fazer convênio com laboratórios, né? Imagem, essas coisas, que você não tem ali disponível para tantos servidores, né? Outra coisa é fazer um convênio desse tipo aí, que é um pouco estranho. Então, eu acho que caberia, sim, uma CPI. Se eu não me engano, tem um abaixo-assinado nesse sentido. E eu acho que tem que lutar para que isso aconteça. E que se apure, claro. E se puna se houver realmente... Claro. Se não houver... Pode até não houver isso, mas... É estranho o fato de uma vendedora de plano de saúde estar dentro do E falam em um prejuízo milionário para o Exatamente. Estado, né? Então, eu acho Exatamente. que isso não pode acontecer. Espero que o novo governador aí tome providência nesse sentido de evitar que... E vamos levar para ele se também... for verdade, que... E vamos levar para ele também o que há anos, há décadas a gente vem pedindo, Os que 2%. é acrescentar os 2%, pelo menos. Mínimo, né? Mínimo, né? No É Estado. o mínimo. Mas, Gaspar, Aspal faz 14 anos. Que dia? O aniversário da Aspal é dia 6 de abril. Só que nós vamos festejar, né, numa reunião que a gente tem mensalmente. Antes de fundar a Aspal, a gente já fazia essas reuniões dos aposentados da Assembleia. Por quê? Porque o aposentado, quando ele sai do serviço público, ele se sente isolado, ele se sente extirpado do sistema, né? Então ele vai lá na sala dele, já a mesa dele já está com outro funcionário, os funcionários têm outros interesses, tem que trabalhar e ele acaba ficando perdido. Então foi aí que a gente acabou criando a Aspal, mas com o interesse justamente de fazer esse congraçamento do aposentado, então ele tem um lugarzinho para ele ir no dia do pagamento, ou quando ele quiser alguma coisa na Assembleia, uma sala onde ele possa fazer um requerimento, onde ele possa fazer alguma coisa, né? E aí a gente acabou criando, tinha uma comissão de aposentados no começo dentro da Afalesp, e aí a gente acabou criando a associação, a Aspal. Isso em 6 de abril. Nós vamos festejar agora no dia 5, justamente, né? No dia 5 de abril, o festejo por causa da reunião mensal. Dentro dessa reunião, onde a gente discute nossos problemas, leva nossas questões, às vezes são 20, 30, seja lá o número que for, a gente faz. Se tiver 2 aposentados lá, a gente faz a reunião. Porque o importante é tomar um lanche, conversa. O pessoal, a gente percebeu que a autoestima do aposentado melhorou muito, né? Do mesmo jeito que vocês têm aí a reunião sim, de vocês, também. né? O almoço de vocês. Isso. Vocês que têm um número maior. Que é no mesmo dia, né? Para nós, sempre, quarto dia útil. Sempre no quarto dia útil. E olha, e para nós, para surpresa, né? 14 anos fazendo essas reuniões, quer dizer, mensais. E tão importante quanto essa reunião, quanto esse convívio bem humano entre aqueles que trabalharam tantos anos ali naquele local, é que dali sai a luta também dos aposentados, né? E foi interessante porque a Aspal acabou tendo como madrinha a Dona Zilda, saudosa Dona Zilda Guerra, da Pampesp, que quando nós fizemos a Assembleia Geral de Criação, nós levamos a Dona Zilda lá. Vou fazer até um parênteses. A Pampesp, a Associação dos Professores Aposentados da Escola Oficial, Pública, né? Magistério Oficial aqui do Estado de São Paulo, acho que foi a primeira entidade específica de aposentados. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, pelo menos. De Assembleia nós temos a do Rio Grande do Sul, tem mais de 30 anos. Tem a de Santa Catarina também, é muito antiga, de Assembleia. Agora, daqui de São Paulo, eu acho que é a primeira de aposentado do serviço público, sim, a Pampesp. E que veio, né? E nós fizemos a Aspal usando mais ou menos o esquema da Pampesp. Não é uma associação para fazer festas, fazer convênio médico. Para isso tudo nós temos a Afalesp, a gente faz até algumas coisas em conjunto com a Afalesp, que é a Associação dos Funcionários da Assembleia, presidida pela nossa diretora também aqui, a nossa vice-presidente da vice-presidente Rita Amadio. Uma excelente entidade, né? Eu sou conselheiro da Afalesp, a Afalesp tem
desde 47 aí no ar, uma entidade assim que de tirar o chapéu. Mas a gente fez a ASPAL justamente para ela trabalhar pelo aposentado e apoiando as entidades que nós temos lá. Tem o sindicato, tem a associação e a ASPAL entra junto. A gente está sempre em todas as lutas, né? O Nélio Mazzutti foi o nosso primeiro presidente, a Nereide foi a tesoureira, infelizmente os dois já estão no outro plano, mas fica aqui as minhas homenagens a esse pessoal que foi pioneiro dentro da Assembleia, que teve a visão de criar essa associação, que hoje eu vejo tão importante essa associação, não é nem para agora ainda não. Acho que essa associação vai ser importante para daqui a 10 anos. Eu acho que ela ainda está em stand-by, porque daqui a 10 anos todo o funcionalismo antigo já vai estar aposentado. Os novos já têm outra situação, outro regime funcional. Certo? Sim. Então, no nosso sindicato, na nossa associação, já vão estar os novos que têm uma outra realidade. Então, a ASPAL vai servir de anteparo justamente para os antigos servidores, para levar essa reivindicação junto até esses novos servidores, porque eles não vão estar a par do que acontece com os antigos. Então, eu vejo muito importante a função da ASPAL e do SINDAP, que é o Sindicato dos Aposentados, justamente nesse sentido. Do futuro. Uma coisa que seria interessante você colocar, que junto com as entidades de servidores da Ativa, a ASPAL participa da FENALE, que é a Federação Nacional do Legislativo, e é atuante, né? Sim, sim. É tão atuante que eu já fui presidente, né? Quando já estava na ASPAL. Quando já estava na ASPAL. Já fui presidente da FENALE. FENALE é a nossa federação que este ano aqui completa 25 anos. Foi fundada em 93. E é interessante, né, que foi fundada justamente por causa da questão da revisão constitucional que ia mexer na Previdência, lembra? Na época do Collor. Exato. E aí, de lá para cá, já brigou na questão da reforma da Previdência de 98, 2003 e agora. Então, a FENALE também tem uma função muito importante. A FENALE que é presidida pelo João Moreira, lá de Mato Grosso do Sul, que é o presidente hoje do sindicato do Mato Grosso do Sul, da Assembleia. E que é da nossa central também. E que é presidente da Pública em Campo Grande, né? E tem como secretário-geral o Rangel, do Rio de Janeiro, que é o presidente da Pública do Rio de Janeiro, José Eduardo Rangel. É pessoa de luta, né? Nós realmente estamos... Aliás, você falando agora, a FENALE, na verdade, deu uma força enorme para a Pública, para a Central dos Servidores. Sem dúvida. Né? Porque foi, inclusive, que se transformou vocês, inclusive da ASPAL, ajudaram nisso, a transformar numa federação sindical. Sim, sim. Não é isso? Sim, sim. E o importante agora, a FENALE vai fazer o seu 40º encontro, agora em Gramado, simultaneamente a conferência, a 22ª conferência da UNALE. A UNALE é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, e há 10 anos que a FENALE participa dessa conferência. Faz o seu encontro isolado, né, que é dentro do contexto, mas cada um tem autonomia dentro do seu encontro, e participa também dos debates e das atividades da UNALE. É muito interessante porque junta mais de 1.000 pessoas, né? São 20 grupos hoje de servidores e de até ONGs aí de legislativo que participam. É muito, muito interessante. E a FENALE vai estar discutindo o nosso tema, o tema da FENALE neste encontro é o legislativo que nós queremos. Aproveitar em momento de eleição, que se fala tanto em representatividade e tudo, e estaremos discutindo esse tema lá na FENALE. Conversamos no nosso Cidadania e Serviço Público de hoje com Gaspar Bissolotti Neto, que é da diretoria da FESPESP, da nossa federação, e preside a ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa. E agora, lá vem a Mariana com vocês. Até o próximo programa.
Eu voltei com o noticiário e eu tenho uma coisa muito importante também para falar para vocês agora. Atendendo ao pedido da OAB São Paulo, o Conselho Nacional de Justiça concedeu uma liminar ao TJSP. Essa liminar determina que as revistas pessoais, em bolsas e em pastas nas dependências forenses sejam feitas exclusivamente por agentes de segurança do mesmo sexo que a pessoa averiguada. Ou seja, mulheres só podem ser revistadas por mulheres e homens por homens. Após analisar os casos de revistas propostas pela OAB, o CNJ entendeu que as bolsas e sacolas são objetos íntimos das mulheres e a inspeção feita por homens caracteriza uma extrapolação dos limites impostos pela fiscalização nos prédios da Justiça. E o governo de São Paulo quer vacinar 10,7 milhões de pessoas contra a gripe causada pelo vírus influenza. A Secretaria da Saúde do Estado iniciou essa semana a ação em parceria com os municípios. Essa vacina é produzida pelo Instituto Butantan, unidade vinculada à Secretaria de Saúde, que disponibilizou 60 milhões de doses ao Ministério da Saúde para a realização da campanha em todo o Brasil. Neste ano, as ações serão desenvolvidas em mais de 6 mil postos de vacinação em todo o estado, com a mobilização de mais de 36 mil profissionais. E para encerrar, uma notícia importante desta semana também. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo a PEC 5, que altera a Constituição do Estado e eleva o teto salarial dos servidores públicos estaduais. A proposta ainda vai passar por uma segunda votação e, se aprovada, o limite salarial do funcionalismo público passa a ser equivalente ao salário dos desembargadores do TJ, que é de R$ 30 mil mensais. Chegamos ao fim desta edição. Continue com a gente pelo Facebook e pelo site da Federação, não esqueça. Este programa é exibido no canal comunitário do Estado de São Paulo e para assistir pela TV você já sabe, mas a gente sempre relembra. Sintonize no canal 9 da NET, 8 da Fibra ou 86 da Vivo. Acompanhe também o programa ao vivo pela internet, pode ser do seu celular ou do seu computador. Só acessar o www.tvaberta.tv.br. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa semana e até domingo que vem.